As palavras que você fala são os tijolos invisíveis do seu futuro. Florence Scovel Shinn. Antes de dormir esta noite, existe uma palavra capaz de mudar o rumo da sua vida financeira para sempre. Não é um mantra comum, nem uma fórmula mágica. É um decreto espiritual que reprograma o subconsciente, faz o universo se alinhar com a sua voz e transforma o sono em um laboratório sagrado de manifestação. Florence Scovel Shinn, a autora que dedicou a vida a desvendar as leis invisíveis da prosperidade, dizia que a última palavra antes do sono é o comando mais poderoso que existe. Porque é nesse instante, entre a consciência e o descanso, que o subconsciente se torna o campo mais fértil do universo. E aquilo que você planta ali, cresce enquanto você dorme. Por isso, este vídeo é um convite para algo sagrado. Que você aprenda a falar a linguagem da abundância antes de dormir. E permita que o universo trabalhe incansavelmente por você, mesmo enquanto seu corpo repousa. Não é coincidência você estar aqui agora. Nada do que é verdadeiro chega por acaso. Sua alma escolheu ouvir estas palavras porque está pronta para despertar a consciência da prosperidade. Você está prestes a aprender a mesma palavra que Florence pronunciava todas as noites antes de adormecer. A palavra que ela dizia transformar milhões de vidas, inclusive a dela própria. E antes que o ceticismo da mente tente interferir, respire fundo. Sinta o peso das preocupações se dissolvendo. Florence dizia que a ansiedade é a oração ao contrário, é pedir ao universo exatamente o que você não quer. Por isso, antes de qualquer técnica, é preciso silenciar a resistência. Imagine que o dia termina e você se prepara para dormir. As luzes estão baixas, o mundo desacelera, o corpo começa a relaxar. Mas a mente, ela continua trabalhando, relembrando dívidas, medos, planos inacabados. E é exatamente aí que mora o poder do ensinamento de Florence. Ela dizia, antes de dormir, diga ao universo o que deve ser feito. E ele fará. Ela descobriu que a última palavra do dia se torna a primeira ação do universo. E essa descoberta mudou tudo. Segundo ela, o sono não é apenas descanso, é um momento de criação. Enquanto o corpo dorme, o subconsciente trabalha como um arquiteto, organizando a realidade conforme as ordens que recebeu. E é por isso que tantas pessoas acordam exaustas, mesmo depois de horas de sono. Porque dormem repetindo palavras de medo, de falta, de culpa, de escassez. Mas hoje, você vai mudar esse ciclo. Hoje, você vai aprender a usar o poder das palavras para ativar o que Florence chamava de laboratório noturno da prosperidade. Ela costumava contar a história de uma mulher chamada Catherine Whitmore, uma viúva que perdeu tudo após a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Catherine estava endividada, desesperada, e dizia não ver saída. Mas Florence olhou nos olhos dela e disse algo simples e radical. Você precisa dormir como uma milionária, mesmo antes de se tornar uma. Naquela noite, Florence ensinou a Catherine uma única palavra, um decreto que ela deveria repetir antes de adormecer. Não era uma súplica. Não era um pedido. Era uma afirmação de poder absoluto. A palavra era consumado, ou, como Florence dizia em inglês, it is finished. E explicou. Quando você declara que está consumado, o universo entende que o ciclo está completo. Você não está pedindo. Você está afirmando uma verdade já estabelecida. Catherine obedeceu. Durante 47 noites seguidas, antes de dormir, colocou as mãos sobre o coração e disse: minha abundância é completa. Minha liberdade financeira é completa. Ela não sabia como, nem quando, mas dormia em paz, confiando que o universo já estava agindo. E no 48º dia, uma carta chegou. Ela havia herdado $12.000 de um parente distante. Um dinheiro que ela nem sabia que existia. Florence dizia que esse era o resultado de um simples princípio. O universo responde às palavras com precisão divina, especialmente quando ditas no silêncio da noite. E é por isso que esta mensagem é tão poderosa. Porque o que você declara antes de dormir não é apenas uma frase. É uma ordem energética ao universo. É o selo vibracional que comanda todas as forças invisíveis que trabalham a seu favor. Então, esta noite, quando o mundo se silenciar, quando o barulho das preocupações tentar se aproximar, lembre-se deste ensinamento. Você não precisa correr atrás do que já é seu. Você apenas precisa declarar, com fé absoluta: minha abundância está completa. Está feito. Essa simples frase, dita com sentimento, com verdade, com convicção, é o portal entre o visível e o invisível. E o universo, que é fiel às leis que criou,
começa a agir. Hoje, você vai aprender a usar essa palavra mágica. Não como superstição, mas como ciência espiritual. Porque a mente subconsciente não entende promessas, nem esperanças. Ela entende comandos. E cada palavra que você pronuncia antes de dormir é um comando divino sendo gravado no campo invisível. Portanto, respire fundo. Deixe a sua mente relaxar. Você não precisa entender tudo agora, apenas sentir. Porque nesta noite, você vai aprender a dormir como uma criadora, e não como uma sobrevivente. E essa simples mudança vai transformar não só o seu descanso, mas toda a sua vida financeira. Florence dizia que a palavra consumado não é apenas uma expressão religiosa, é um selo vibracional. Quando pronunciada com fé, ela encerra todos os ciclos de dúvida e abre um novo espaço de manifestação. Porque ao dizer está feito, você envia uma mensagem clara ao universo. A obra está concluída, a abundância já foi entregue, e agora só resta o recebimento. O universo não responde a pedidos ansiosos, ele responde a certezas silenciosas. É por isso que a maioria das orações não se realiza. Porque são feitas a partir da carência, não da convicção. Florence explicava que pedir é afirmar que você ainda não tem. Mas decretar é reconhecer que já é seu. Por isso, a palavra mágica antes de dormir é tão poderosa. Enquanto o mundo dorme na preocupação, você adormece na certeza. E essa diferença sutil muda tudo. O subconsciente é o servo fiel da mente consciente. Ele não julga, não questiona, não duvida, apenas obedece. E é durante o sono que ele trabalha com mais intensidade, porque o consciente finalmente se cala. Florence chamava esse momento de a hora sagrada do comando divino. Ela dizia que enquanto o corpo dorme, o espírito negocia no invisível. Imagine o seu subconsciente como um solo fértil. Tudo que você planta antes de dormir é cultivado por 8 horas seguidas. Sem resistência, sem interferência, sem medo. Agora, pense, o que você tem semeado todas as noites? Preocupações? Dívidas? Ansiedade? Ou decretos de poder, fé e prosperidade? O problema é que a maioria das pessoas adormece com frases destrutivas como: meu dinheiro nunca dá. Eu não aguento mais. Tudo é difícil. E o subconsciente, obediente, apenas responde: sim, senhora. E passa a noite inteira criando mais do mesmo. Mas Florence descobriu que uma única palavra de autoridade divina é capaz de reverter anos de padrões limitantes. Porque quando você diz está feito, você cancela todas as instruções de medo enviadas anteriormente. É como apertar o botão reset espiritual do seu campo energético. Tudo começa a se reorganizar. O fluxo da abundância, que antes estava bloqueado, volta a circular. Ela costumava contar que, em suas próprias crises financeiras, nunca pedia por dinheiro, ela ordenava. E sempre terminava com as mesmas palavras: minha provisão divina perfeita se completou. Está consumado. Naquela noite, dormia em paz. E ao amanhecer, algo sempre acontecia: uma ideia inspirada, um convite inesperado, uma solução que parecia impossível. E não era coincidência. Era a lei da palavra falada em ação. Florence ensinava que a mente é como uma estação de rádio. Ela transmite sinais, e o universo responde na mesma frequência. Se você transmite dúvida, atrai confusão. Mas se transmite certeza, atrai oportunidades. A palavra consumado é a frequência mais alta da criação, porque representa o fim da luta e o início do fluxo. Ao pronunciá-la antes de dormir, você envia ao universo uma mensagem codificada: meu desejo já foi atendido. E o subconsciente entende isso como uma ordem irrevogável. Durante as 8 horas seguintes, ele trabalha incessantemente para ajustar sua realidade física a essa nova verdade. É nesse ponto que muitos milagres acontecem, porque o subconsciente não reconhece tempo humano. Para ele, passado, presente e futuro são uma única linha contínua. Quando você declara está feito, ele não pensa em amanhã ou um dia. Ele age agora. E o universo, como espelho perfeito, começa a mover as peças. Um contrato é assinado, uma ideia surge, uma pessoa aparece, um dinheiro esquecido reaparece. Nada disso é coincidência. É resposta. Resposta à sua autoridade espiritual. Florence dizia que o universo é exato como a matemática. Ele não erra o endereço de uma ordem clara. E é por isso que a palavra mágica deve ser dita com consciência, não como um ritual vazio. Ela deve nascer de um coração confiante, não de um espírito desesperado.
Por isso, antes de dormir, não basta repetir mecanicamente está feito. É preciso sentir como se já estivesse. Ver o resultado, agradecer antecipadamente, repousar na certeza. Esse é o segredo da manifestação noturna. Imagine, você deita, fecha os olhos, sente a respiração desacelerar, coloca a mão sobre o coração e declara, com serenidade: minha abundância está completa. Minha liberdade financeira é perfeita. Está consumado. Essas palavras ecoam no seu campo energético como ondas luminosas. Elas sobem, atravessam o plano físico e se expandem pelo invisível. Cada célula do seu corpo vibra em concordância com o decreto. E, em silêncio, o universo começa a trabalhar. É assim que a fé verdadeira opera. Não como expectativa ansiosa, mas como entrega consciente. Florence dizia que a verdadeira fé dorme em paz, porque sabe que a obra já está concluída. Por isso, hoje à noite, não adormeça com os pensamentos de sempre. Não leve para a cama a escassez que o mundo tenta te impor. Leve a palavra mágica. Leve a certeza de que, no plano invisível, tudo já foi feito. Florence Scovel Shinn acreditava que o corpo é o templo onde as leis do espírito se manifestam. Por isso, cada gesto que você faz antes de dormir carrega um peso simbólico, uma vibração que o universo interpreta como comando. Ela dizia: o que é feito com fé, mesmo em silêncio, ecoa mais alto do que 1000 palavras ditas sem convicção. Seu método noturno era simples, mas profundamente espiritual. Ela chamava de o comando divino do sono próspero. E ele seguia 3 etapas: a invocação da autoridade, a declaração do desejo e o selo com a palavra mágica. Vamos reviver exatamente o que Florence fazia. Imagine-se em seu quarto, à meia luz, com o mundo inteiro em descanso. O dia está terminando, e o universo se prepara para receber o seu decreto. Sente-se na beira da cama, com os pés tocando o chão. Sinta a conexão entre o céu e a terra, entre o divino e o humano que habitam em você. Respire fundo 3 vezes. Deixe o ar entrar lentamente e sair com leveza. A cada respiração, libere o peso do dia, as preocupações, o medo, o controle. Agora, coloque a mão direita sobre o coração e a esquerda sobre o abdômen. Florence dizia que o coração representa o espírito, e o abdômen representa o centro criativo. É onde a vida pulsa, onde o invisível se transforma em matéria. E então, em voz calma, ela declarava: pela autoridade divina que me foi concedida como filha do Criador, decreto que a riqueza divina flui para mim em quantidades ilimitadas. Minha abundância infinita está completa. Minha liberdade financeira é perfeita. Minha provisão divina está consumada. Está feito. Essas palavras não são uma súplica, são uma ordem espiritual. Elas não pedem, determinavam. Elas não esperavam, afirmavam. E, ao dizer isso, Florence explicava que o corpo precisava sentir o decreto. Por isso, ela combinava o poder da voz com o gesto da respiração. Enquanto inspirava profundamente, sentia a energia da abundância entrando. Enquanto expirava suavemente, sussurrava: está consumado. Esse ritmo simples, inspirar fé, expirar certeza, fazia com que cada célula do corpo se alinhasse à vibração da prosperidade. Ela chamava esse processo de ancoragem da palavra. E explicava que, durante o sono, o corpo se tornava um condutor de energia criativa, transmitindo para o subconsciente exatamente a sensação de completude. Era assim que o decreto deixava de ser apenas uma frase e se tornava uma frequência viva. Florence acreditava que cada batida do coração é uma afirmação espiritual. Quando você dorme com a mão sobre o peito, repetindo está feito, o coração passa a pulsar no mesmo ritmo da abundância. É como se a própria vida dissesse, junto com você: sim, já está feito. E o universo, que responde à vibração, não às palavras, começa a agir. O campo invisível se movimenta, contratos são reorganizados, pessoas são inspiradas. Dinheiro é mobilizado, ideias são plantadas. Você adormece em paz, mas o universo trabalha em silêncio, obedecendo ao decreto que foi selado com fé. Florence contava que a posição física também fazia parte do ritual. Ela recomendava deitar-se sobre o lado direito do corpo, porque essa postura relaxa o sistema nervoso, acalma a mente e fortalece o campo energético. Com a mão esquerda ainda sobre o coração, ela repetia suavemente, como quem embala o próprio espírito: consumado está, consumado está, consumado está. A cada repetição,
a mente consciente cedia espaço para a fé. O sono chegava naturalmente, e o subconsciente, agora instruído, assumia o comando. Florence dizia que o universo não dorme. Enquanto o corpo descansa, Deus trabalha. E é nesse intervalo entre o último pensamento e o primeiro sonho que as forças invisíveis reorganizam o mundo físico de acordo com o decreto pronunciado. Ela chamava esse momento de a troca silenciosa entre o visível e o invisível. É ali que o impossível se torna possível, e o invisível começa a se condensar em realidade tangível. Por isso, o segredo não é repetir mecanicamente, mas sentir o que se diz. Sinta o alívio de quem já recebeu. Sinta a gratidão de quem já venceu. Sinta a paz de quem sabe que tudo está resolvido. E então, diga com autoridade divina: minha abundância está completa. Minha provisão perfeita está consumada. Está feito. E durma em paz. Porque a fé verdadeira não precisa vigiar, ela descansa. Florence dizia que quem confia dorme profundamente, porque sabe que o universo trabalha melhor na ausência do medo. Florence Scovel Shinn ensinava que o sono não é apenas descanso. É um estado criativo, um portal entre o mundo visível e o invisível. Ela dizia que, durante as horas em que o corpo repousa, o subconsciente permanece em plena atividade, obedecendo fielmente às últimas palavras que você pronunciou antes de adormecer. O que você declara antes de dormir é o que o universo executará enquanto você descansa. Florence Scovel Shinn. Essa era a lei sagrada que ela chamava de lei da palavra falada. Uma lei espiritual tão exata quanto as leis da física. O que você emite com convicção, o universo recebe como ordem. E o mais extraordinário é que a ciência moderna começa a confirmar isso. Pesquisas sobre o sono mostram que, durante as primeiras fases do descanso profundo, o cérebro entra em um estado de ondas θ e delta, as mesmas frequências usadas em terapias de reprogramação mental. Nesse estágio, a mente consciente se desliga, e o subconsciente, o verdadeiro arquiteto da realidade, assume o comando total. Florence dizia que esse é o turno noturno da alma. O momento em que o universo abre o laboratório invisível e começa a trabalhar com precisão divina. Durante 8 horas completas, tudo que foi decretado se torna uma instrução vibracional. As leis cósmicas se movem em silêncio. As peças começam a se encaixar. Os caminhos se abrem. As respostas começam a ser preparadas. É por isso que ela chamava o sono de ferramenta de prosperidade. Porque quem dorme consciente da sua autoridade espiritual não repousa, cria. Florence dizia que 1000 orações ditas em desespero valem menos do que uma única frase pronunciada com fé antes de dormir. E essa fé tem uma estrutura, uma ordem, uma disciplina. Ela desenvolveu o que chamava de o desafio sagrado das 21 noites. Não era uma superstição, mas um ciclo energético completo. Durante 21 noites consecutivas, sem falhar, você repete o decreto noturno. Minha abundância é completa. Minha provisão divina está consumada. Está feito. Ela explicava que 21 dias é o tempo exato que o cérebro precisa para criar um novo padrão neural, mas também o período simbólico que, na Bíblia, representa a trindade da perfeição. 7 dias multiplicados por 3. 3 ciclos de plenitude. O número da criação em movimento. Durante essas 21 noites, o subconsciente é reeducado. Ele desaprende o medo e reaprende a confiança. Ele deixa de reagir à escassez e começa a responder à abundância. A mente passa de eu preciso para eu já tenho. E quando essa mudança acontece dentro, o mundo exterior não tem escolha, ele se reorganiza. Florence via isso acontecer centenas de vezes com seus alunos. Pessoas endividadas recebendo dinheiro inesperado. Negócios falidos sendo restaurados. Empregos surgindo do nada. Tudo começava da mesma forma, com uma palavra antes de dormir. E o mais belo é que essa prática não exige força, não exige esforço, não exige rituais complicados. Apenas fé. Apenas constância. Florence dizia que a constância é a forma mais pura da fé. Porque quando você repete algo noite após noite, você mostra ao universo que acredita, não apenas com palavras, mas com presença. Ela também ensinava que o decreto noturno deve ser selado com gratidão antecipada. Antes de dormir, você deve sentir-se agradecida pelo que ainda não vê, mas já é. E então declarar: obrigado, Pai, porque minha abundância já está manifesta. Obrigado, porque enquanto eu durmo, o universo trabalha. Obrigado,
porque o bem infinito flui em minha direção com perfeição e constância. Está consumado. Essa gratidão não é formalidade, é a energia que acelera a manifestação. É o toque final da criação. Porque o universo não responde a pedidos, responde a frequências. E a frequência da gratidão é a vibração mais alta que existe. Florence explicava que, quando você dorme agradecendo, sua alma entra em alinhamento com a harmonia universal. Você se torna parte do próprio movimento da abundância. E o universo, fiel à lei da reciprocidade divina, começa a te retribuir em formas visíveis. Por isso, esta noite, antes de fechar os olhos, não se deite com pensamentos de escassez. Não carregue para o travesseiro a energia da falta. Substitua tudo isso por uma declaração de poder. Sinta o corpo relaxar, o coração desacelerar, a mente se aquietar. E diga: minha abundância está completa. Minha prosperidade está feita. Enquanto eu durmo, o universo trabalha. Está consumado. E durma em paz. Porque a fé verdadeira não é barulhenta, é silenciosa, constante e confiante. Florence dizia que a prosperidade não chega para quem luta, mas para quem permite. E quando você entrega o controle ao universo com serenidade, ele faz infinitamente mais do que você seria capaz de planejar desperta. Então, comece hoje o seu ciclo de 21 noites de reprogramação próspera. E ao fim desse período, você não será mais a mesma pessoa. Seu campo vibracional será outro. Seu olhar sobre o dinheiro será diferente. E a vida, obedecendo às novas ordens do seu subconsciente, começará a te mostrar o que sempre foi seu por direito divino. Florence Scovel Shinn ensinava que a gratidão é o selo invisível que transforma palavras em realidade. Sem ela, o decreto é apenas som. Mas com ela, se torna uma ordem divina, vibrante, viva, uma força que o universo reconhece imediatamente. Agradecer antes de ver é fé. E a fé é a substância invisível de todas as riquezas. Florence Scovel Shinn. É por isso que, ao final do seu ritual noturno, ela sempre ensinava a unir duas chaves espirituais: a gratidão antecipada e a palavra consumada. Gratidão é o coração que diz: eu já recebi. Consumado é a mente que afirma: está concluído. E quando o coração e mente falam a mesma linguagem, o universo se curva em obediência. Antes de dormir, Florence recomendava um instante de pausa. Nada de rolar o celular, nada de pensar nos problemas do dia seguinte. Apenas respirar fundo, colocar as mãos sobre o coração e sentir. Sentir como se tudo o que você deseja já tivesse acontecido. O dinheiro, a estabilidade, a paz, o conforto, tudo presente, tudo real. E então, pronunciar com doçura, mas com autoridade. Obrigado, porque está feito. Obrigado, porque minha abundância já é realidade. Obrigado, porque enquanto eu durmo, o universo trabalha em meu favor. Está consumado. Essas palavras simples, obrigado e consumado, são, na verdade, duas forças cósmicas. A primeira ativa o fluxo. A segunda sela o milagre. E juntas, criam um campo vibracional que o subconsciente traduz como ordem completa. Florence explicava que o segredo da manifestação não está em repetir 1000 vezes, mas em sentir uma única vez com fé absoluta. Porque o universo não responde à quantidade, responde à intensidade vibracional. Por isso, uma só declaração feita com emoção sincera pode abrir portas que 10 anos de esforço jamais abririam. E é isso que este ensinamento noturno desperta em você. A consciência de que não há distância entre o seu desejo e sua realização. Há apenas a vibração que o separa. E toda vez que você agradece como se já tivesse, essa distância desaparece. Florence dizia que o universo é um espelho. Ele reflete o que você sente, não o que você deseja. Então, sinta agora. Sinta a paz de quem não precisa mais correr atrás. Sinta a segurança de quem sabe que já foi atendido. Sinta a abundância fluindo, silenciosa, constante, inevitável. E declare mais uma vez: minha provisão divina está completa. Tudo o que me pertence por direito divino está vindo a mim agora. Eu agradeço, porque está feito. Consumado está. Respire profundamente. Sinta o coração pulsar. Cada batida é um sim do universo. Sim, a riqueza está fluindo. Sim, o caminho está aberto. Sim, o bem infinito trabalha a seu favor. Agora, o universo já recebeu a ordem. Você não precisa vigiar, não precisa forçar,
não precisa duvidar. Apenas descansar na certeza. Porque fé não é movimento, é quietude. E é nessa quietude que a criação acontece. Durante as próximas 8 horas, o seu subconsciente vai trabalhar incessantemente, reorganizando circunstâncias, inspirando ideias, movendo recursos, trazendo tudo o que você decretou à forma visível. E amanhã, quando abrir os olhos, algo terá mudado. Talvez ainda invisível, mas profundamente real. Um fio de energia diferente começará a percorrer sua vida. Pequenas sincronicidades, sinais, pessoas, oportunidades, tudo alinhado. E você saberá. Essa é a resposta do universo à sua fé noturna. Por isso, guarde esta prática como um ritual sagrado. Repita todas as noites por 21 dias. Mas mais do que isso, faça dela um estilo de vida. Que cada noite seja um novo início. Que cada sono seja um ato de criação. E que cada manhã seja a colheita do que você semeou no invisível. Durma em paz, filha da abundância divina. Sua palavra foi dita, seu decreto foi selado. E o universo, que nunca dorme, já começou a trabalhar. Está feito. Está consumado. E assim é.